Olá, gente, tudo bem? Para pessoas que não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores voltados no cultivo de hortaliças ou frutíferas. E hoje vou tratar sobre formas de plantio que nós temos para hortaliças. Vocês bem sabem que a hortaliça, além de espécies muito vastas, que muitas pessoas às vezes nem conhecem, nem sabem que existe, ou já viu e nunca provou, e por aí vai. Então tem uma gama, uma diversidade muito grande. É impressionante o quanto que a gente pode colher de tipos de hortaliças que podemos ter na nossa horta. E especificamente eu vou falar sobre como vou fazer esses plantios, cada qual com o seu plantio específico, tá bom? Certinho, para vocês terem noção de como é que funciona isso. Então quem ficar até o final desse vídeo vai saber desses grupos de hortaliças e também as formas de cultivo desses grupos, para que vocês possam entender melhor de como que é o manejo delas, tá bom? Fique até o final desse vídeo que você vai entender e vai aprender muita coisa. Primeiramente, vamos tratar dos grupos de hortaliças, começando pelas raízes delas. Pelas raízes, você já deve vir em mente quais são as hortaliças que nós temos que são raízes. Principalmente cenoura, beterraba, alho, cebola, né? Isso é o mais comum. Mas aí temos rabanete, as batatas, todas elas diversas. No Brasil, a batata é tratado como hortaliça. Por quê? Porque ainda nós temos a batata inglesa, batata doce, etc., como sendo um prato não que tenha necessidade de estar todos os dias na mesa, porque nós não temos esse hábito. Nosso hábito é arroz e feijão todo dia. Mas nos países na qual você come batata em forma de purê, cozido, somente amassado e etc., nesse ponto nós temos que tratar como batata como um grão, que nem pra gente é o arroz. Por que acaba sendo tratado como um grão nesses países? Porque é algo que faz parte da tradição alimentar e é a base deles. É a base deles na alimentação. Então, se vocês pararem para pensar, a base da alimentação do ser humano é carboidrato. Cada lugar vai ter o seu de forma tradicional. Alguns lugares, no caso na Europa, são as batatas. No Brasil, os nossos habitantes nativos têm como tradição a mandioca. Outros lugares na América Latina é o milho e assim vai. Então a base da alimentação do ser humano é carboidrato, tirando as exceções e dependendo das dietas que tiver por aí. Então é basicamente dessa forma, tá bom? Então as raízes estão presentes e elas estão num grupo específico, que é a parte do sistema radicular. Por que ela é tão diferenciada? Porque ela é um órgão, a raiz ela foi modificada com o tempo para ela se tornar um armazenamento de energia para a planta. Então, se vocês observarem as plantas que têm raiz comestível, quando tem um reservatório maior que nós podemos colher e cozinhar, dessa forma ela acaba se tornando o quê? Uma raiz de armazenamento. E elas têm a parte aérea, ou seja, aquela que está sobre o solo, diferenciada. Por que eu falo para vocês que é diferenciada? Porque essas que estão sobre o solo, elas não têm uma parte aérea robusta, vigorosa. Então ela não tem a capacidade de armazenar tanto alimento assim como a raiz pode ter. Então ela acaba se tornando uma forma de armazenamento. Outro ponto é que nos locais onde se originaram essas hortaliças são locais que nevam bastante. Então, como a parte aérea, a parte que está para cima do solo, acaba queimando com o frio, por exemplo, com a da geada, vamos supor,
eu não vou danificar a parte que armazena a energia da planta, que no caso está debaixo da terra. Então é uma forma que a planta se adaptou para chegar desse jeito, de ela ter condição de armazenar energia e assim, quando a neve derreter, conseguir passar por essa parte de nevasca, essa estação mais fria, aí ela consegue perpetuar a espécie, porque a intenção maior das plantas é deixar um descendente, uma sementinha, da mesma forma que os mamíferos. Dessa forma, as plantas conseguem deixar um descendente. Bom, então são formas que durante a evolução dessa planta, ela acabou se especializando em ter a raiz como armazenamento. Uma curiosidade, minha gente, uma pequena e grande curiosidade: a cebola de cabeça que nós fazemos como tempero, algumas pessoas gostam da cebola menorzinha para fazer conserva e etc. Ela não é uma raiz, ok? Nada mais é do que as folhas. Gente, Érica do céu, então aquilo ali que a gente come é folha de cebola? São folhas. Tanto é que se vocês pararem para pensar, quando você pega a cebola e corta assim, você vê todas as camadas. Aquilo, se você vê na cebolinha, é uma folha, é um prolongamento, só que a cebolinha, ela é comprida. No caso da cebola, ela é arredondada. A raiz da cebola nada mais é aqueles cabelinhos que você vê quando compra a cebola na feira ou no mercado, certo? Então, no caso da cebola, o órgão de armazenamento é um conjunto de folhas que se especializaram para ficar embaixo do solo, ou tem algumas que ficam na metade ou outras que ficam em cima. Vai depender da variedade. Tem várias variedades de cebola, debaixo do solo, pela metade ou em cima do solo. Aí vai variar conforme a variedade que vocês estão trabalhando, certo? E como eu tenho que fazer o armazenamento dessas folhas, por isso que do plantio até a colheita da cebola é longo tempo, tá? Não é um período muito curto. Então, dessa forma, para vocês entenderem melhor, a cebola são um conjunto de folhas modificadas que tiveram a habilidade de armazenar energia para manter a planta da cebola viva até ela perpetuar a espécie. Porque derreteu a neve, por exemplo, vamos pensar nesse ponto lá de trás. Derreteu a neve, ela vai ter energia para sair mais folhas, flores e sementes, ok? Então essa é a intenção das plantas e nós pegamos para o nosso benefício para nos alimentar, tá bom? No caso do alho, vocês veem, quando vocês cortam a cebola, não tem aquela partezinha entre as folhas da cebola e a raiz. Então, minha gente, o alho é aquela pequena partezinha da cebola, só que maior, tá? Então ele vai estar entre a raiz, que sai aqui embaixo, e aonde sai a folha. Por isso que quando você deixa, por exemplo, muito tempo o alho na geladeira ou na fruteira, ela começa a sair uns brotinhos verdinhos. Ali é a folha. Então, se vocês pararem para pensar, se aqui em cima sai a folha e aqui embaixo sai a raiz, essa parte é o que? É o que? O caule. Gente, sério, Érica, é o caule? Sim, essa parte aqui nada mais é do que o caule do alho, que com a evolução dela foi diminuindo o tamanho, ela modificou. Então, todos aqueles dentinhos de alho nada mais é do que o caule do alho. E o caule da cebola, qual que é? Essa partezinha que eu acabei de falar no começo, que é onde está entre as folhas da cebola, que são as pétalas, né? Quando a gente corta em 4, sai as pétalas. E aonde está a raiz.
aquela partezinha pequenininha, não é branco, é um creminho, uma cor creme, é o caule da cebola. Então o caule diminuiu de tamanho conforme a necessidade de armazenar energia, e nós, seres humanos, só fizemos o que? Melhorar, encontrar variedades que tenham cada vez mais caules maiores, no caso do alho, e folhas maiores no caso da cebola, para deixar elas grandes, com aqueles dentão de alho bom, fácil de descascar, e aquela cebola bonita, linda e maravilhosa, que nós temos uma vasta variedade. Então essas duas que eu falei para vocês são exceção. Agora, a cenoura é raiz, a batata são tubérculos, mas também está ali com uma raiz modificada para poder armazenar energia. A beterraba é uma raiz, a batata doce é um tubérculo, a mandioca é uma raiz, só que tem gente que considera ela hortaliça, tem outras pessoas que não. A grande maioria das pessoas consideram ela como uma cultura específica, não sendo uma hortaliça. Mas também eu conheço pessoas que consideram a mandioca uma hortaliça. Qual que está errado ou não, não sei. Eu considero uma cultura à parte. Falo de mandioca porque a grande maioria das pessoas que trabalham com horta e pomar tem um mandiocal no sítio. Então não tem como não falar da mandioca. Outro grupo, falando das raízes, vão subir, que nós nos alimentamos do caule. Eu dei um spoiler, no caso é o alho. O alho é uma hortaliça que nós alimentamos do caule, tá bom? Mas nós temos alguns também, só que no caso, o que a gente come do caule, são poucas variedades, tá? Assim, popularmente falando, que você possa encontrar em qualquer cantinho, qualquer mercado, qualquer feira, qualquer lugar, vai ser o aspargo, tá? O aspargo, muita gente não conhece. Para quem não conhece e nunca provou, é considerado um alimento, uma planta alimentícia não convencional. As punks também entra dentro dessa denominação, tá bom? Mas tirando o caule, que não temos tanta diversidade de hortaliças no Brasil, vem as folhas. Aí tem um monte, não é verdade? As folhas estão presentes na nossa salada, visto na parte de tanto folhas com grandes camadas, que nem o repolho e a selga, até mesmo a alface americana, que forma aquela bola, como aquelas folhas, né, que fazem os maços, couve, alfaces de diversas variedades, chicória, espinafre, almeirão, catalunha, tudo faz parte das folhosas. Então mentalizem aí, coloca nos comentários, assim, sem consultar nada, hein? O máximo de número de hortaliças de folhas que você conhece. Eu tenho certeza que vocês vão conhecer várias, para eu saber qual que é a mais comum entre os comentários. Então escreve aí embaixo para mim, tá bom? Vamos lá. Folhas está presente em tudo. E se você for parar para pensar, ela sempre está em algum momento no nosso almoço, janta, até mesmo café da manhã. Por que não? Quem nunca tomou um suco de laranja com couve batido logo cedinho? Olha aí, ó, uma hortaliça no café da manhã. Já os países do Oriente Médio, do Oriente Médio, eles usam as hortaliças no café da manhã. Sim, eles tomam café da manhã, bastante salsinha, hortelã, pepino, tomates e assim por diante. A base alimentar deles no café da manhã são hortaliças e temperos. Claro que para quem está me ouvindo acha isso esquisitíssimo, mas é que faz parte do hábito da pessoa, não é verdade? Outro ponto também é que sempre vocês, querendo ou não, vão estar comendo pelo menos
um dia na semana, que eu acho que é muito mais do que isso, hortaliça. Seja como tempero, seja como salada, refogado. Tem gente que coloca escondidinho ali só para dar um gosto no feijão, no arroz, para dar aquele aroma, aquele sabor delicioso. Então nós temos várias hortaliças do grupo folhas. Vamos para o próximo. Nós falamos da raiz, então nós estamos de baixo para cima. Raiz, caule, folhas e flor. Nossa, Érica, nós comemos hortaliça flor? Com certeza, minha gente. Claro, por que não? A hortaliça flor mais comum aí, qual que é, meu povo? Escreve aí, dê a sua opinião. Pode ser até aquela que eu não conheço, porque adoro conhecer coisas novas. E, por favor, qualquer uma das partes, se forem coisas novas ou que seja punks, porque são plantas alimentícias não convencional no meu conhecimento, vai saber? Põe uma fotinho, tá bom? Mas põe ali uma listagem do que vocês conhecem de hortaliça flor. Bom, de hortaliça flor, eu já dei uma dica. Flor, qual que é a hortaliça flor que nós temos? Couve-flor. Essa, o próprio nome fala. Outra que é flor é o brócoli. Brócoli é uma flor. E por ser uma flor, ela é altamente perecível, ou seja, ela estraga muito rápido. Mesma coisa acontece com a couve-flor. Ela estraga rápido. E outro ponto muito importante, ela amarela muito rápido. Se vocês forem armazenar ela na geladeira, tome cuidado, porque daí vocês colocam o brócolis de rama, que é aquela compridinha, não a ninja, que já é uma mini arvorezinha, mas a de rama, ela abre as pétalas, né, para mostrar. Então aquelas, não é, ou melhor, ela abre as brácteas, que é a parte verde de fora, que nós vemos quando compramos um brócolis, e dali de dentro vai aparecer a florzinha do brócolis. Brácteas, como eu falei para vocês, para quem não conhece, é uma estrutura que é feita para proteger as pétalas. Então é basicamente o botão. Então o botão floral está fechadinho. Tem muitas espécies que já sai diretamente a pétala, mas tem outras que saem primeiro as brácteas e depois aparece e abre as pétalas. Que é para quê? Para proteger a pétala dentro, e aí as brácteas abrem e aí a pétala sai com todo o órgão reprodutivo da planta. É dessa forma. Então são estruturas que foram desenvolvidas para quê? Para fazer com que tenha uma proteção para a florzinha especificamente contra pragas e doenças. Então é uma evolução para a planta poder se proteger, tá bom? E tendo isso como no caso dos brócolis, a couve-flor é um tipo de flor diferenciada, não se abre facilmente, mas se vocês verem, é bem menorzinho que o do brócolis. Até do ninja, os botãozinhos florais do brócolis ninja é maior do que o do couve-flor. Por isso que a gente não vê pétala abrindo e assim, tal. A gente não consegue ver as flores. E aí o que acontece? A gente não tem como saber, não é verdade? Então dessa forma vocês vão investigando, vão descobrindo aí. Aí outro ponto que vamos falar, finalmente, né, vindo de baixo para cima, raiz, caule, folha, flor, o fruto. O que vai acontecer? O fruto, ele é bem mais diversificado nas hortaliças, de tudo. A pimenta é hortaliça. Érica, é hortaliça e tempero, certo? Hortaliça e tempero, tá? Então tem muitos usos. A pimenta, todos os frutos
A grande maioria daqueles frutos que você vê no supermercado são hortaliças. Ah, mas, por exemplo, tem algumas frutas que a gente fala, ah, mas hortaliça não é hortaliça? É, mas vocês concordam comigo que o que vier da fecundação da flor é o quê? Mas é um fruto, isso. Só que eu chamo hortaliça fruta para a gente poder falar de forma correta, sem misturar daquelas frutas que nós comemos que no café da manhã, de sobremesa, etc. Então eu tento separar dessa forma para a gente não se confundir. Então eu prefiro falar hortaliça raiz, hortaliça caule, hortaliça folha, hortaliça flor e hortaliça fruto, para que vocês possam entender e diferenciar um com o outro, sem dar nó na cabeça. E esses hortaliças frutos tem uma quantidade gigantesca, minha gente. Muito, 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 muito. Graças a Deus que nós temos essa diversidade. A grande maioria das hortaliças, desse grupão todo que eu falei para vocês, vem da onde? De fora. Poucas hortaliças são de origem nativa, nacional do nosso querido país. A grande maioria das hortaliças, quem trouxeram foram os imigrantes. Se não tivéssemos passado pelo período de imigração, que são os povos da Europa, né, principalmente Europa e Japão, que vieram trabalhar, batalhar, suar aqui na nossa terra, não teríamos essa grande diversidade de hortaliça que nós temos no supermercado. Então foi graças a essa população que trouxe de fora essas hortaliças, sementinhas e mudas dentro do navio, para quando chegasse nas terras prometidas, para poder lavrar, cultivar, colher, comercializar e etc. e ter o seu sustento, uma diversidade gigantesca. Outro ponto que não sei se vocês conhecem, vocês sabem, grande maioria das hortaliças, elas são de clima mais frio, não toleram tanto calor, elas sofrem demais, desde raiz até a fruta, num calor muito intenso como teve esses últimos tempos, elas não vão para frente, nem com reza brava, tá? A não ser que você tenha condição de ter um ambiente altamente controlado, que vocês conseguem controlar temperatura e umidade, aí ela vai para frente. Fora isso, nesses calorão, que essa onda de calor gigante que houve no final do ano, início do ano, tirando no ano passado teve aquela geada que passou queimando tudo, meu Deus do céu, nós não teríamos hortaliças, ou melhor, nós não tivemos hortaliças, tivemos uma grande perca. E essa perda vai refletir e reflete no preço. Então, dessa forma, nessa ilustração que eu passei para vocês, é só para dar uma pincelada legal e entender certinho do que estamos falando, do que estamos tratando. Então, falamos sobre os nossos grupos e as características. Aí, pensando nesses pontos que eu falei para vocês, das hortaliças tem uma variedade muito grande. Já falei em relação a tutoramento. O tutoramento, ele vai trabalhar com hortaliça especificamente trepadeira, ou se não, hortaliças que precisam obrigatoriamente de um apoio para crescer, mesmo ela não sendo trepadeira. Porque não é só porque a hortaliça não tem aquelas gavinhas, que é o que enrola em algum suporte para poder se segurar e não cair, não é só porque ela não tem as gavinhas que ela não é considerada uma trepadeira. Só que ela não vai ter a condição de se firmar, mas ela pode simplesmente crescer enrolando na onde ela vai se escorar. Então, se ela cresce enrolando, ela também consegue se escorar. Essa parte é muito importante, porque as trepadeiras, se vocês forem para pensar, vamos falar uma forma de crescimento.
Só que ela vai se arrastar e vai só crescer e acessar o sol se ela encontrar algum apoio que leve ela até o sol. Por isso que a tendência de todas as trepadeiras, tendência de todas as plantas é crescer para o alto, porque ele sempre vai procurar o sol. Essa é a tendência das plantas. Trepadeira ou não, ela vai precisar de um lugar para ele fazer isso. E também temos aquelas plantas que são arbustivas. Arbusto, herbáceo é um nome mais técnico, mas são o que? O pé do jiló, pé do quiabo, pé de pimentão, pé de pimenta, pé de tomate, é herbácea, só que ainda é preciso de amarrar porque ela cai e assim por diante. Então, mas aí nós podemos falar pé de alface também. Sim, só que essas que eu falei para vocês antes é de fruta. O alface já é folhosa. Nesses dois exemplos que eu falei para vocês, das trepadeiras e essas arbustivas, herbáceas, que são esses arbustos pequenos, plantas que ficam de pé, que elas têm a condição de se firmar e continuar ereto. São as arbustivas, porque elas têm mecanismo para isso. Vai tentar fazer assim, ó, num pé de jiló adulto. Você pode até entortar, mas quebrar precisa de bastante força, principalmente se for próximo da raiz. Então, vixe Maria, aquela parte perto da raiz, olha, precisa de força. Eu particularmente, eu já tentei, não consegui. Eu já sou franca, já falo, pronto, acabou. E dessa forma, como é um caule, acaba sendo até um tronco rígido, ela mantém a planta de pé. E as que são de tutores, né, tutoramento, as que são passíveis de tutoramento, elas não conseguem se manter de pé. E muito menos buscar luz. Tá? Então, diferenciando esses pontos para vocês entenderem. No caso das folhosas e raízes, nós plantamos ela obrigatoriamente em canteiro. Ué, Érica, mas por quê? Bom, por exemplo, no caso de raiz, se eu elevar o canteiro máximo que eu conseguir, é melhor. Porque a beterraba, mandioca, vamos colocar ela no meio, e a cenoura, elas não toleram a área de solo encharcado. Ela precisa de uma terra que seja drenável. Só que se você levantar o canteiro, fazendo aqueles canteiros mais altos, vocês vão facilitar mais ainda a drenagem dessa água. Por isso que é importante fazer o quanto mais alto possível o canteiro para fazer o plantio de hortaliças de raiz. Até a cebola vai muito bem no canteiro, então tudo. E as folhosas vão se beneficiar porque elas são sensíveis demais para a doença que é atraída pela umidade. Então, quando eu elevo o canteiro e quando chove sobre ele, consegue, como é que eu posso falar, drenar aquela água da chuva ou até mesmo da irrigação com maior facilidade, porque eu estou mais alto, é um canteiro mais alto do que o nível do solo. O canteiro do nível do solo acaba tendo mais lentidão para drenar essa água. Escorrer não, drenar. Já quando eu aumento essa altura da superfície do solo, eu facilito a drenagem. Então, dessa forma, nós conseguimos fazer o quê? Plantas mais sadias, porque nós evitamos ao máximo possível a umidade. Por isso que folhosas, temperos, obrigatoriamente o melhor é manter em canteiros, por causa da facilidade de drenar a água. Temperos, folhas, algumas frutíferas, né, hortaliças frutíferas também precisam estar em canteiro, em elevado. Então, dessa forma, nós já temos um sistema de plantio que é o que? Aqui eu tenho o nível do solo, o seu sítio normal na sua roça. Só que eu resolvo pegar e plantar hortaliças. Então, se esse nível é
contínuo no sítio inteiro, se eu plantar hortaliça aqui, concorda comigo, se chover ou até se eu irrigar, vai demorar mais tempo para poder drenar essa água? Então, por isso que, se tá nesse nível, eu tenho que elevar ele um pouco para facilitar mais ainda a drenagem. E outro ponto, se eu deixo menos tempo a água no solo, perto da raiz, menor é a incidência de doença. Foi esse ponto do encharcamento e excesso de umidade que levou à perda de produção de raízes no nosso país, na qual você encontra cenoura a R$14 o quilo. Hoje eu fui no mercado, quase caí de costa. Tomate, R$13 o quilo. As chuvas, essa loucura de calor, úmido, chuva, calor, úmido, calor, úmido, chuva, acabou com os tomates. Pouca oferta de tomate, o preço vai lá pro beleléu, lá pro espaço. Vamos ver quando que vai cair. Lógico que o dólar ajuda, mas a falta de tomate no comércio ajuda mais ainda. E passando desse ponto, então nós temos um canteiro para isso. Então vocês que estão numa região na qual chove demais, o seu solo é difícil de drenar e etc. Então procura fazer canteiros o mais alto possível, adiciona bastante matéria orgânica, principalmente aquela seca, que pode ser uma roçada do seu mato, deixando ela secar sobre o solo para poder depois incorporar. Pode ser casca de arroz, casca de amendoim, casca de café, qualquer tipo de matéria orgânica que quando você colocar no solo ajuda a puxar essa umidade para baixo e reter somente aquilo que precisa. Então isso é um ponto muito importante que eu sempre falo na matéria orgânica. Então os canteiros altos, lugares que tem um hábito de chuva muito intenso ou aquele solo ruim de drenar, com canteiro alto e incorpora a matéria orgânica o máximo que vocês puderem. Agora, as outras hortaliças, trepadeiras e essas herbáceas, vocês não precisam ter esse tipo de característica, que elas são mais tolerantes a solo molhado, úmido. Não vou falar encharcado não, porque daí significa que tá muito, sabe, com aquela terra assim, que você plec. Nossa, parece que você tá pisando em poça d'água em cada passo. Não é isso, gente. É terra molhada, úmida, né? Mesmo aquele solo assim, quase depois da chuva. Aí, esse tipo de condição, essas hortaliças que tem um crescimento vertical, elas têm maior tolerância, porque o sistema radicular é mais rústico. Claro que tem hortaliça que não liga para chuva. A berinjela, se tiver chovendo, ela dá um pulo dessa altura se pudesse. Só não faz isso porque não dá. Quiabo gosta de chuva, porque daí o índio vai lá pro beleléu, vai passear para outras bandas, que é a doença que acaba com o pomar de quiabo. Então temos espécies de hortaliças que gostam de chuva, tem outras que não. Por exemplo, as cucurbitáceas, que é o que? Pepino, abóboras, melancias e melões. Chuva, folha, não. Eles não gostam de água nas folhas. Atrai muita doença. E essa de atrair doença, meu pai amado, aí já era. Começa a adoecer, entra um amarelão e vem acabando com tudo. Aí é complicado. Então toda a machixe também é das cucurbitáceas, lembrei agora. Então é abóboras, pepinos, melões, melancias e machixe. Esses 5, se vocês olharem a semente, é tudo parecido. Então semente iguais ou parecidas, mesma família. Dessa forma, esses tipos de produtos, eles podem ficar sobre o solo, mas tem algumas trepadeiras que é conduzido nos tutoramentos que eu passei para vocês. Ah, Érica, posso tutorar melancia? Você pode,
Tem que ter uns cabos de aço bem reforçado, uns locais tipo sacola para você colocar o fruto quando começou a se formar dentro dessa sacola e pendurar nesses cabos de aço, porque a planta, aquele caulezinho que pode ser no tamanho, na espessura do meu dedão, não vai aguentar o peso de uma melancia não. Apesar que algumas espécies de abóbora aguentam, agora a melancia infelizmente não. A abóbora aguenta frutos pesados. Escuta o que eu tô falando. Melancia já não dá conta. Tudo vai depender da força bruta do seu tataramento. Aí vai. Agora, abóboras que você compra, vocês vendem verde, aí é outra coisa. As abóboras verdes, colhidos imaturos, sem amadurecer, elas vão ter, como que falo? Menor peso, porque elas não vai amadurecer no pé. Tá? Então essas ainda vai ter como fazer no solo. Então todas essas do solo, faz a coroa, sempre fala. Faz a coroa, fizer necessidade de irrigação, pelo menos até onde você encher de água. Põe toda a matéria orgânica ali em cima, aquele resíduo, aquela palhada, resto de roçada bem embaixo. Quanto mais matéria orgânica cobrir no solo, melhor. Porque daí pelo menos você não perde terra pela enxurrada, você não perde junto com a enxurrada o seu fertilizante e mantém o solo firme, tá bom? Então esses foram as dicas atreladas aos grupos de hortaliças e as formas de plantios. Então, tantas as formas de canteiros, os camalhões também são canteiros, não deixa de ser, porque são canteiros mais estreitos, alguns até mais altos. Então vai depender da sua condução aí. E no caso das batatas, é igualzinho a da cenoura, canteiro também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, das minhas curiosidades, das minhas explicações. Espero vocês aqui novamente. Não deixa de se inscrever no meu canal do YouTube. Clica lá no sininho para vocês receberem notificação de novos vídeos. Curta minha página do Facebook e do Instagram e é ericafugita_oficial. Até o próximo vídeo e muito obrigada!